O cirurgião removeu uma grande parte do crânio do homem, com a intenção de recolocá-lo mais tarde, durante uma cirurgia cerebral de emergência. Depois de várias semanas, o seu cérebro havia se curado e estava pronto para o pedaço de crânio ser recolocado. Mas a equipe do hospital não conseguiu encontrá-lo. Então, ao invés disso, usaram um pedaço sintético, que mais tarde ficou infectado, precisando de uma cirurgia adicional. E o hospital ainda cobrou 119 mil dólares pelo pedaço sintético. O homem está processando o hospital por negligência, buscando uma indenização. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente pro museu mais próximo e ir pra seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chama só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos dois melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar, já que eles não sabem nadar. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa para roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim tava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele tava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa para roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de 2 dólares na mesa, com uma mensagem: você precisa mais que eu. Dois caras perceberam que estão fora de forma e decidiram começar a ir pra academia. O primeiro se aventurou, comprou uma roupa cara e se matriculou na academia mais premium da cidade. O outro simplesmente calçou um tênis e se matriculou na academia de 50 reais no fim da rua. No primeiro dia, o cara azul se esforçou ao máximo. Ele achava que quanto mais esforço, mais rápido veria os resultados. O cara vermelho simplesmente fez da academia parte da sua rotina. Depois de um mês, o cara azul se olhou no espelho confuso. Ele tava exausto, mas a balança mal se mexeu. O cara vermelho ainda sem mudanças visíveis, mas ele tá curtindo o processo. 3 meses depois, o cara azul tem pesadelos com esteiras e halteres que ele passou a odiar. O cara vermelho, porém, agora adora e virou um hábito. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado: brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos, que prenderam o dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las. Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente. Um homem caiu sobre uma mangueira de ar e o bico perfurou suas nádegas. Essa na verdade era uma mangueira de ar de alta pressão, e ela bombeou ar para dentro do corpo a 100 psi. Em minutos, o homem inchou até o dobro do seu tamanho normal. Seus colegas de trabalho correram para interromper o fluxo de ar, mas ele já tinha inflado como um balão. O ar havia preenchido seu abdômen, tórax e até o rosto. Os paramédicos tentaram tratá-lo, mas a pressão era tanta que empurrava o catéter para fora da pele. O homem desinflou e voltou ao normal após 3 dias e acabou sobrevivendo. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha, e quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. Um prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu.
pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar pra ver se tava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia que tomou conta da situação. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Se você for enterrado vivo, não se desespere pra quebrar a tampa do caixão. A terra vai entrar e vai te soterrar. Ao invés disso, simplesmente aceite o seu destino. Se você tomar uma surra e um dos seus dentes for arrancado, guarde ele em um recipiente com soro ou com leite. Isso vai preservar ele e o dentista pode colocar no lugar. Se você for nadar em uma piscina com borda infinita, nunca entre usando uma boia. Ela pode passar por cima da borda e você pode cair. Se você estiver andando perto de uma construção, nunca passe perto dos andaimes. Objetos caindo lá de cima são mais comuns do que você imagina. Se a sua casa estiver cheirando peixe sem nenhum motivo aparente, vasculhe ela imediatamente. Isso pode significar que tem um incêndio elétrico ou alguém sem tomar banho. Se você estiver na praia e ver uma área com uma bandeira roxa, não entre na água de jeito nenhum. Isso significa que ali tem algum animal marinho perigoso. Se alguns ladrões te obrigarem a dirigir, finja ser um motorista muito ruim e perigoso. Os ladrões vão ficar assustados e vão te deixar em paz. Se um ladrão invadir sua casa, comece a contar a história da sua vida com muitos detalhes. Ele vai ficar entediado e vai desistir de te roubar. Se você estiver numa floresta e começar uma tempestade, nunca se esconda debaixo de uma árvore. Os raios geralmente atingem estruturas altas e pontiagudas. Se você for mergulhar em uma piscina desconhecida, verifique a profundidade antes de pular. Ela pode ser super rasa e você pode se quebrar todo. Se você acordar sentindo cheiro de gás na sua casa, nunca acenda a luz. O interruptor pode soltar uma faísca e causar uma explosão. Se você for sequestrado e colocado no porta-malas do carro, desconecte o fio da luz de freio. Isso fará com que a polícia pare o veículo e você pode chutar para avisar que você tá lá. Se você for idiota e quiser tatuar o nome da sua namorada, não faça isso. Quando ela te deixar, a sua próxima namorada vai descobrir e vai ficar muito brava. Se você for rico, nunca leve roupas de marca para uma lavanderia. É provável que tenha ladrões escondidos esperando para te roubar. Se o entregador pedir para usar o seu banheiro, verifique se ele não deixou nenhuma janela aberta. Isso pode ser um truque usado por criminosos para invadir sua casa à noite. Se você estiver na casa de alguém suspeito e ele te oferecer uma bebida, faça um brinde na mesma hora. Se ele também beber, provavelmente ela não tá envenenada. Se você estiver em um lugar público e o banheiro tiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça para embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel para se limpar. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles para refletir a luz do sol e sinalizar para alguém que você tá ali. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Uma mulher chegou em casa e encontrou seu cachorro engasgando na sala. Assustada, ela levou o cachorro pro veterinário, que imediatamente anestesiou o animal. Depois de deixar o cachorro, ela foi pra casa, mas recebeu uma ligação do veterinário. Ele havia encontrado um dedo humano preso na garganta do cachorro. O veterinário orientou que a mulher chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, eles procuraram pela casa e, pra surpresa deles, eles encontraram um intruso inconsciente escondido no armário dela, com um dedo faltando. 3 prisioneiros usaram colheres para cavar pelas paredes da sua cela de Alcatraz. Todas as noites, eles raspavam o concreto em volta da saída de ar, aumentando o buraco. Eles usaram uma furadeira improvisada, feita a partir de um motor de aspirador para acelerar o processo, e fizeram cabeças de boneco realistas para enganar os guardas durante a checagem das camas. Depois de meses cavando, eles abriram um buraco grande o suficiente e saíram correndo da prisão. Sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse no Egito Antigo. Porém, eles deixariam seu coração, já que eles acreditavam que ele era essencial para a vida após a morte. Mas eles armazenariam os outros órgãos em vasos. Em seguida, seu corpo seria coberto com sal por 40 dias, o que sugava toda a umidade e impedia a decomposição. Depois, seu corpo seria envolvido em camadas de linho e selado com resina, transformando você em uma múmia.
Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto suava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele para ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você estiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância para te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz para absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta.